Olá, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Beth Sabá, sou médica veterinária e anestesista, já atuo há algum tempo nessa área e atualmente eu faço parte da equipe da Unvet. Nós somos em 7 anestesistas e atendemos parceiros e clínicas veterinárias de Campo Grande e região, tá? Vou falar um pouquinho para vocês de pseudoanalgesia, do paciente crítico, paciente que precisa da ventilação mecânica, porque assim, né, como os pacientes que vão precisar da ventilação mecânica, os pacientes críticos muitas vezes também necessitam ser sedados, né? E além disso, vai muito além disso, eles precisam de um bom plano analgésico também, tá? Então eu espero contribuir para o conhecimento de vocês e melhorar aí a parte da sedação e analgesia desses pacientes. Então, antes de tudo, antes de começar a falar mesmo sobre a sedação, anestesia, enfim, eu vou falar um pouco sobre uma analogia que eu acho que está relacionada muitas vezes com o que a gente se depara no paciente crítico, tá? Que é um barco a velas. Por quê? No barco a velas, a gente não consegue mudar o vento. Ou seja, no nosso paciente, a gente não consegue muitas vezes mudar a situação do paciente. Mas a gente consegue ajustar as velas do barco para chegar onde a gente quer chegar, né? Então, naquele paciente, a gente consegue ir trabalhando por metas, trabalhando, às vezes promovendo uma boa sedação para melhorar o quadro do paciente, melhorar, dar um suporte ventilatório para aquele paciente, enfim, não só no paciente crítico, muitas das vezes na anestesia também a gente tem que ficar ajustando ali medicamentos, planos analgésicos, a sedação, enfim. E só que para isso é necessário que o paciente seja monitorado constantemente. É muito importante ressaltar isso. Por quê? É igual quando a gente está um piloto de avião está pilotando um avião, ele precisa de radares, a gente está dirigindo um carro, a gente precisa de luz à noite para a gente conseguir enxergar, saber onde a gente está indo. Então, o paciente é a mesma coisa, a gente precisa saber a situação daquele paciente naquele momento, então ele precisa ser monitorado constantemente para que a gente consiga ter um sucesso aí do tratamento dele, tá? E aí, então, eu vou começar falando um pouco das vias aéreas, né, do acesso às vias aéreas. E para a gente ter o acesso às vias aéreas, muitas vezes a gente vai precisar anestesiar o paciente primeiro, né? Com certeza, a não ser que o paciente já esteja em parada cardiorrespiratória ou parada respiratória já em estupor, coma, não vai ter necessidade ali para intubação. Mas na maioria das vezes, sim. Né? E por que a gente tem o acesso às vias aéreas? Né? No caso do paciente com mutilação mecânica, para a gente conseguir dar o suporte, monitoração da ventilação desse paciente. Né? Mas além disso, a gente pode ter acesso, além do suporte de monitoração desse paciente, para via aérea, manter uma via aérea patente, como no caso do bulldog francês, um bulldog inglês, que é muito comum, ou o paciente que está com uma massa, ou às vezes está com edema de glote, a gente precisa manter aquela via aérea patente. Uma anestesia para manter o paciente na anestesia inalatória, não necessariamente, mas na maioria das vezes o paciente precisa estar entubado. E para proteger também as vias aéreas, né? Então, um paciente que precisa que, por exemplo, se alimentou, a gente precisa proteger a via aérea, ele pode ser que ele tenha a chance de fazer uma broncoaspiração, a gente acaba entubando o paciente para proteger a via aérea, tá? Então, para a gente conseguir esse acesso, não estou conseguindo mudar aqui.
Então, para a gente conseguir um acesso às vias aéreas, igual eu falei anteriormente, a gente precisa induzir o paciente, tá? E aí eu vou falar algumas das técnicas que a gente tem. A gente pode fazer a intubação de sequência rápida ou a intubação de sequência atrasada. Vou falar um pouquinho a vantagem e desvantagem de cada uma. A gente, na maioria das vezes, na nossa rotina, a gente utiliza a intubação de sequência atrasada e eu vou dizer o porquê para vocês, tá? Então, para a gente fazer a indução anestésica para um paciente que precisa da intubação de sequência rápida, a gente precisa utilizar fármacos com ultra rápido início de ação, como o remifentanil ou o fentanil, que são opioides que atingem aí a biofase em menos de 1 minuto, tá? 1 minuto eles já estão atingindo aí o sítio de ação, associado ao propofol, etomidato, a ketamina, e um bloqueador neuromuscular. O rocurônio, a gente utiliza na maioria das vezes o dobro da dose, ou a succinilcolina, que é um bloqueador neuromuscular, eu vou falar para vocês mais para frente, que tem um início bem rápido de ação, tá? É muito utilizado esse tipo de intubação para pacientes que não estão em jejum e pacientes emergenciais, mas é mais comum isso na medicina humana, na veterinária. A gente não tem muita casuística aí de paciente tendo regurgitação no momento da intubação. E por que também é comum na medicina humana? Porque o paciente o paciente emergencial, antes dele ser entubado, eles colocam na ventilação mecânica não invasiva, eles colocam a máscara no paciente e já colocam no ventilador e acaba fazendo aerofagia, né? Desculpa, acabam fazendo aerofagia. E aí isso predispõe ainda mais, se o paciente não estiver em jejum, a regurgitar, vomitar e fazer a broncoaspiração, né? E nesses casos não é possível, né? Nem sempre é possível a gente realizar a pré-oxigenação. E aí isso não é muito bom para o paciente, porque aumenta a chance aí do paciente entrar em hipoxemia, desaturar, fazer bradicardia e ter uma parada cardiorrespiratória, tá? Então por isso que eu vou até falar que é o que é mais comum e vou falar as vantagens da sequência atrasada de intubação, tá? Para esse tipo de intubação que a gente precisa agir muito rápido, de 1 a 2 minutos, a gente precisa fazer uma intubação muito rápida. Então tem que ser uma pessoa experiente, tem que estar tudo muito organizado e assim garantir aí a via aérea desse paciente, tá? Então tem que ser muito rápido. Então já a intubação de sequência atrasada, a gente vai utilizar também fármacos com baixa latência, mas que tem um rápido início de ação, não um ultra rápido. Vão ser feitos pela via intravenosa de forma lenta, tá? E isso vai favorecer para o paciente, vai promover uma estabilidade hemodinâmica, vai promover uma pré-oxigenação do paciente, prevenindo aí que ele desature e enchendo ali o pulmão de oxigênio. E uma vantagem dessa sequência é que a gente utiliza medicamentos que o paciente não vai perder o reflexo protetor da via aérea, como a dexmedetomidina, o fentanil, a lidocaína, com o propofol e a ketamina, e o bloqueador neuromuscular a gente faz depois da indução anestésica, tá? Depois que o paciente é intubado, induzido, aí que se faz o bloqueador neuromuscular. Normalmente a gente utiliza lido, ket, dex, e aí depois faz o bloqueador neuromuscular, tá? Às vezes acaba fazendo um propofol também para induzir esse paciente. Então, 2 a 3 minutos ali é o tempo, não é muito rápido, mas é o tempo suficiente para pré-oxigenar esse paciente, para fazer que com os medicamentos promovam aí uma estabilidade hemodinâmica, enfim. E aí a gente consegue fazer uma intubação orotraqueal de uma forma mais lenta, né? Não precisa ser tão rápido assim, e é a nossa maior rotina. Só que antes de tudo, né, a gente sempre tem que estar preparado para a guerra. Eu brinco que a gente tem que estar sempre pronto para o combate.
E tudo tem que estar ali próximo, o ideal que seja numa sala de emergência, se for numa UTI ele esteja organizado, né? Tudo no seu devido lugar. Então, sempre conferir antes de fazer a indução anestésica, for entubar o paciente, ver se tem um ventilador, desculpa, um ventilador não, se, se tem um aspirador cirúrgico para aspirar ali possíveis secreções, às vezes, que vão ter ali na via aérea. Um anestésico local pode ser a lidocaína, pode ser a bupivacaína. Normalmente eu utilizo para gato 0,1 ml para fazer a periglótica. Diminui ali o estímulo álgico da laringe do paciente. Se o paciente precisa ficar muito tempo entubado, eu já utilizo mais a bupivacaína do que a lido. Né? A lido ela dura aí de 1 hora e meia. A bupivacaína dura por mais tempo, 6 horas mais ou menos. Tem a opção de ser em spray, só que a gente tem que cuidar com o gato, né? A lido spray ela é mais concentrada, ela é 10%, então tem a dose tóxica, então tem que cuidar em relação a isso. Mas em relação ao volume, eu geralmente utilizo 0,1 a 0,2 ml em gato, em cachorro de pequeno porte, meio ml para um animal de médio porte, assim, um paciente de 10 quilos. Aí um paciente grande eu até chego a utilizar 1 ml, tá? E aí se confere ali se não está dentro da dose terapêutica desse paciente também, tá? Deixar um dispositivo, né? Eu gosto de colocar gás, mas pode ser, tem uma cordinha, tem um cadarço, tem pessoal que gosta de colocar elástico. Sempre tem que ter alguma coisa para fixar essa sonda, né? Eu gosto bastante da gás. De qualquer forma, tem que ter a gás para erguer a boquinha, para puxar a linguinha, então sempre ter gás ali próximo também. O laringoscópio, né, para a gente conseguir avaliar o tamanho do tubo que a gente vai utilizar, principalmente ver se não tem nenhuma obstrução de via aérea, porque muitas das vezes a gente acaba fazendo aquela fórmula ou a gente utiliza o teste do narizinho, né, para ver o tamanho da sonda que a gente vai utilizar, mas o ideal é que se olhe o tamanho ali da entrada da laringe e a traqueia, porque muitas das vezes a traqueia ela até é mais larga, mas a laringe é estreita, tem estenose de laringe. Então a gente acaba tendo que utilizar tubos menores, raças braquicefálicas, o dog inglês, o dog francês, eles têm hipoplasia de traqueia, e aí eles também precisam, normalmente a gente utiliza tubos muito menores, tá? Então deixar um tubo também no jeito, deixa um tubo ali uns 3, 4 tamanhos que você acredita que pode utilizar, e aí faz a laringoscopia e olha ali o tamanho que você vai utilizar, tá? E o ideal é colocar um dispositivo que a gente chama de cufômetro. Esse dispositivo, ele vai medir a pressão que tem ali no balonete, que a gente infla do cuff. E esse balonete, né, o ideal é que a pressão esteja de 20 a 30 centímetros de água, desculpa. E aí a gente consegue ver por que a gente precisa olhar isso. Porque senão, se o balonete estiver muito inflado, ele vai acabar ali ocluindo pequenos vasos ali do epitélio da traqueia e da laringe, principalmente da traqueia, né? E aí pode acabar causando necrose, até ruptura de traqueia. Então a gente tem que cuidar com isso, tá? Esse cufômetro tem a opção de comprar na RZ, mais ou menos 200 e poucos reais. Eles falam que é descartável, né? Mas a gente acaba utilizando mais vezes. Então, a gente faz um checklist dos materiais e dos equipamentos antes de fazer a indução. O ideal é que já esteja tudo organizado, mas sempre conferir, né? Está tudo ali, já deixa tudo puxadinho, organizadinho, antes de fazer a indução do paciente. Além disso, os equipamentos, né? O ventilador mecânico precisa já estar no jeito, confere ele está adequado para o paciente, para o tamanho daquele paciente, para a necessidade daquele paciente. E a pré-oxigenação, né? Deixa a máscara ali e se a gente utilizar a sequência atrasada, muitas das vezes a gente faz a pré-oxigenação. Até esqueci de falar, a intubação de sequência rápida, e às vezes em alguns pacientes muito agitados, a gente precisa fazer também,
tá? Mas acaba que quando a gente faz uma pseudoanalgesia ali, um pouquinho, faz uma dexmedetomidina, faz uma ketamina, que é o Ketodex, a gente dá uma tranquilizada no paciente, ele já fica mais calmo e às vezes já deixa a gente pré-oxigenar. Tá? Mas tem alguns casos que o paciente está muito, muito, muito agitado, a gente precisa também fazer a sequência rápida. Tá? Esqueci de acrescentar para vocês. A gente fazer um checklist ali dos materiais, equipamentos. Então, sempre deixar também no jeito ali a escolha, o anestésico, o sedativo que a gente vai utilizar e o bloqueador neuromuscular também ali no jeito, tá? Então, deixa tudo, antes de induzir o paciente, antes de estubar, já deixa tudo calculado, puxado, tudo no jeitinho, tá bom? Então, eu vou mostrar um videozinho para vocês, o paciente sendo entubado. Anestesia geral, induz o paciente a anestesia. Então, a gente pode fazer a intubação tanto lateral, a intubação external, na verdade, decúbito dorsal também, depende. O ideal é treinar a intubação lateral, porque normalmente a massagem está sendo feita, né? Quando o animal tem parada cardiorrespiratória, a gente treina fazer dessa forma, porque o paciente já está em decúbito lateral, né? Mas, às vezes, na anestesia, a gente tem que entubar no decúbito dorsal, e aí, assim, uma vantagem é o laringoscópio. Tem gente que intuba sem o laringo, né? Eu, na maioria das vezes, intubo sem o laringo, mas, dependendo do decúbito, a gente precisa usar o laringo, tá? Então, só mostrando a língua, o esôfago, tá? O esôfago, ele fica dorsal à traqueia. Então, a gente abaixa a língua com o laringoscópio. E aí, lembrar, o laringoscópio tem luz da pá ideal para aquele paciente, né? E ali é epiglótico. Então, a gente abaixando ali a base da língua, a gente tem que tracionar e puxar. A gente faz aí um movimento de punho, assim, né? Não fica apertando a mandíbula, empurrando a mandíbula para baixo. É só uma curvatura que a gente faz para conseguir abaixar ali a base da língua e conseguir visualizar as estruturas, né? A epiglote, a gente abaixa ela, que é aquela folhinha, as aritenoides, que são as duas cartilagenzinhas, e o vestíbulo da traqueia também, tá? Então, se o paciente está em cernal, a gente acaba dando uma erguidinha na cabecinha dele, para visualizar a Então, lá, a epiglote, as duas aritenoides. Agora, o cartilagem final do
Então, falando agora propriamente dos anestésicos, dos sedativos e os adjuvantes que a gente vai utilizar, vou falar as propriedades, vantagens e desvantagens de cada um deles, mas antes de tudo, eu gostaria de ressaltar umas considerações em relação ao paciente crítico, né? Possivelmente um paciente que vai também ser colocado na ventilação mecânica, ele vai ser um paciente crítico. Então, a gente tem que cuidar, a gente vai ter que reduzir as doses, titular as doses. O que é titular a dose? A gente vai fazer conforme a necessidade daquele paciente, porque tem a resposta individual de cada um. Então, a gente vai reduzir as doses, o metabolismo dele já vai estar alterado, né? Então, a gente acaba fazendo a medicação e esperando a resposta daquele paciente, tá? Além disso, a gente precisa ter um conhecimento das particularidades farmacológicas de cada medicamento também, é por isso que eu vou falar um pouquinho de cada um. E associado a isso, a gente vai fazer uma articulação com a nossa experiência clínica ali no manejo de um paciente crítico também, tá? Mas o principal de tudo é titular a dose, tá? Normalmente a gente utiliza doses menores e aí o que a gente fala titular é verificando a resposta do indivíduo. Vai fazendo devagarzinho e verificando a resposta daquele paciente. E aí a gente deve considerar, na hora que a gente for escolher, né, o medicamento que a gente vai utilizar, a gente deve considerar o impacto hemodinâmico, né, que esses medicamentos vão causar, comprometimento do sistema respiratório daquele paciente, né, então tem alguns medicamentos que causam muita depressão respiratória, comprometem muito o sistema respiratório, então a gente tem que tomar um certo cuidado. Eficiência do organismo para metabolizar e eliminar, então normalmente o paciente crítico ele já vai estar com uma dificuldade de metabolizar e eliminar fármacos, o paciente com insuficiência renal vai estar com dificuldade de eliminar fármacos, então a gente tem que levar isso em consideração. E a incidência de afecções gástricas relacionadas à administração desse fármaco, que aumentam o risco da pneumonia aspirativa. Por exemplo, se eu fizer uma morfina, por exemplo, no paciente, ele tem chance ali, né, se ele não tiver entubado, não tiver com a proteção da via aérea também, a gente tem que considerar isso, né? Por exemplo, esse medicamento ele tem grande chance de causar, a dexmedetomidina também, grande incidência de causar vômito no paciente, né? Então a gente tem que levar isso em consideração. Então, por isso que a gente faz anestesia balanceada, tá? O que é anestesia balanceada? A gente utiliza pequenas doses menores, ou seja, a gente vai acabar reduzindo os efeitos colaterais desses medicamentos e a gente acaba associando um pouquinho de cada medicamento e vai reduzir os efeitos colaterais de cada um deles, tá? A gente vai só se promover do efeito, tentar se promover do efeito benéfico de cada um, tá? Então, eu vou falar dos alfa-2 agonistas, como exemplo a dexmedetomidina, vou falar da ketamina, do propofol, dos benzodiazepínicos, dos adjuvantes, né, a lidocaína, o magnésio e dos anestésicos inalatórios, tá? Eu vou começar falando do propofol, que é o que a gente chama do leitinho do Michael Jackson, aquele líquido branco. Ele vai agir em GABA, né? O tempo de latência dele é de 20 a 30 segundos, então ele vai agir muito rápido. A metabolização dele é hepática e extrahepática. Normalmente ele não acumula após doses repetidas, com exceção dos gatos, a gente tem que cuidar. E assim, pacientes que vão precisar da infusão do propofol por longo período, a gente tem uma síndrome, né? Às vezes pode acontecer a síndrome da infusão do propofol, que pode promover insuficiência cardíaca, rabdomiólise, hipercalemia nesses pacientes, tá? Mas assim, não é tão comum, principalmente na veterinária, até porque a gente não utiliza muito a infusão por longos períodos, mas a gente tem que cuidar com isso, tá? A dose dele em cães vai, assim, a dose igual eu falei para vocês, é titulada, tá? Mas a gente faz uma indução, faz um bolus de 3 a 10 mg quilo. Quando a gente acaba associando, eu mesmo na minha rotina, eu utilizo dose de 1, 2, no máximo 3 mg quilo,
tá? Mas eu sempre associo, faço uma boa medicação pré-anestésica, enfim, eu sempre associo. Eu gosto de associar o propofol com a ketamina, propofol com fentanil, ou propofol, fentanil e ketamina. Eu acabo às vezes utilizando a lidocaína também, a lido e a queta e o propofol, enfim. A gente acaba fazendo às vezes uma coindução, começo fazendo remifentanil, espero aí uns 4 minutos, uns 5 minutos, e daí começo a fazer o propofol, hein? E aí eu reduzo dose. Eu não assim, raríssimas vezes que eu tive que utilizar 10 miligramas quilo para indução. Lembra, dose articulada, paciente está crítico, provavelmente ele vai utilizar doses menores, tá? Os gatos para indução, geralmente a gente utiliza um pouquinho mais, até porque eles demoram para perder o reflexo ali, laringotraqueal. E aí de infusão também, tá? Infusão aqui em dose da literatura, começa com 0,2 miligrama quilo minuto. Muitas das vezes, às vezes eu acabo deixando o paciente com 0,05, 0,02 miligramas, 10 vezes menos que isso, né, miligramas quilo minuto, mas é porque eu associo, tá? Não utilizo só o propofol, e aí assim eu não tenho tantos efeitos colaterais deles. Qual que é o mais comum, né? É a apneia transitória ali. Quando a gente faz a indução muito rápida do paciente, a gente acaba fazendo uma apneia transitória. E aí, para um paciente que já não está saturando muito bem, paciente que não foi pré-oxigenado, isso pode ser maléfico, né? Até levar o paciente até ter uma parada cardiorrespiratória, se você não conseguir entubar também, enfim. Eu gosto de fazer com mais tranquilidade, gosto de fazer na bomba de infusão, eu faço mais ou menos 1 miligrama quilo minuto. Então, se o paciente demora 3, se eu uso 3 miligramas quilo, eu induzo ele com o propofol em 3 minutos, com calma, eu deixo tudo ali organizadinho, tudo do jeito para entubar o paciente, faço de forma lenta e eu tenho muito menos casos dessa apneia transitória, tá? Até, além disso, pode causar hipotensão no paciente que der muito rápido, enfim, tá? Então, promove uma estabilidade hemodinâmica, então sempre fazer de forma lenta e como eles agem muito rápido, né? Você fez, logo já começa a agir, a latência dele é 20 a 30 segundos. Eu gosto de fazer de forma lenta, tá bom? Então, em relação aos anestésicos inalatórios, é um outro anestésico geral. Para ventilação mecânica, na maioria das vezes a gente não utiliza, a gente utiliza mais ativa, que é a anestesia total intravenosa. Mas o pessoal aí com Covid, humano, eles estão acabando fazendo a PIVA, que é a anestesia parcial intravenosa. Eles associam aí doses baixas de anestésicos inalatórios, porque eles têm um efeito protetor também, cardio-neuroprotetor, enfim. São fáceis de utilizar, muito mais fácil. Na ativa a gente tem que ficar trocando o fármaco ali o tempo todo, controlando dose, vendo o efeito cumulativo de cada medicamento. Então dá um pouco mais de trabalho. Anestésico inalatório, se a gente tiver com vaporizador que não é universal, vaporizador calibrado como esses dois, a gente só coloca ali a quantidade do ISO ou do CEP que a gente quer mandar para o paciente e vai titulando a dose, é muito mais tranquilo, tá? É muito mais fácil de utilizar. Eles têm um efeito, igual eu falei, um efeito broncodilatador, então isso é benéfico nesses pacientes que vão precisar da ventilação mecânica. Promove uma depressão cardiovascular, aí, mas é dose dependente, então só em doses bem mais altas, pacientes que estão mais profundos. Tem um efeito cardio-neuroprotetor contra a hipóxia, então isso é muito interessante no paciente que vai precisar da ventilação mecânica, e até por isso que eles estão colocando, né, na medicina humana, associando ali até com aqueles dificuldade de achar fármaco, de comprar fármaco, né? Tava aquela época do Covid, o pessoal estava utilizando bastante na medicina humana a associação com os anestésicos inalatórios. Só que eles promovem aí uma poluição ambiental, né? A gente tem que cuidar com isso, tanto quanto vai desmamando na sala de recuperação do paciente, ele também vai eliminando, né, o anestésico na hora que ele expira.
Então a gente tem que cuidar com isso. Na veterinária a gente não tem tanta rotina, mas imagina você manter um paciente de uma UTI, anestésico inalatório, poluindo o ambiente de horas e horas, né? Então isso vai ser deletério para o pessoal que trabalha ali, né, todo dia. Tem estudos que mostram já que, assim, nada muito comprovado, mas que os anestésicos inalatórios podem causar câncer, enfim. Então, a exposição crônica a eles pode ser maléfico para quem está trabalhando. E também, na medicina humana, mais do que na veterinária é mais em suínos, mas eles podem promover hipertermia maligna, né? Então, é uma reação ali que o paciente pode ter e na maioria das vezes não é reversível, tá? Mas assim, na minha rotina eu quase não, nunca peguei, tá? A gente suspeitou em alguns casos, mas eu nunca peguei. Então, em relação aos ansiolíticos, então eu falei dos anestésicos gerais, a gente pode associar aí os ansiolíticos, o pessoal gosta bastante, principalmente quando está com paciente em status epilético, eu vejo o pessoal fazendo às vezes um benzodiazepínico em infusão, tá? Eles também agem em GABA, tem um efeito sedativo, efeito hipnótico, anticonvulsivante, igual eu falei, paciente que está em status epilético, o pessoal usa bastante. Tem um efeito miorrelaxante, ele antagoniza também hipertonia muscular e excitabilidade aí causada pela ketamina, então a gente acaba associando ele muito com a ketamina, por conta que ela tem esse efeito aí de hiperexcitar e fazer catalepsia nos pacientes. E ele promove pouco efeito cardiovascular, tá? Então ele é bem seguro do ponto de vista do efeito cardiovascular, tem pouca importância, tá? Então para a gente fazer na infusão contínua, né, a gente tem a opção do diazepam, midazolam, o diazepam somente V, tá? Ele tem um veículo que dói muito no paciente, na hora quando faz intramuscular, ainda mais às vezes a gente nem precisa fazer intramuscular, né? A gente está querendo induzir o paciente, manter ele anestesiado ali. O ideal é que se faça IV, até porque pode até fazer trombo por conta desse veículo. O midazolam já não, a gente consegue fazer intramuscular, a diluição dele não é lipídica, tá? É hidrossolúvel. E a gente faz um bolos, né, de 0,2 e 0,5 mg a quilo. Eu gosto de fazer, às vezes, até intranasal. Tem um paciente que está em status epilético, faço intranasal e depois dá para fazer infusão contínua, meio miligrama quilo hora. Só que qual que é a desvantagem dele? Eles fazem efeito cumulativo, né? Então, conforme a gente for fazendo, eles vão acumulando no organismo do paciente, metabolizado pelo fígado, né? Então pode dar aí sobrecarregar. E também quando a gente coloca ele no frasco do às vezes coloca no frasco do soro, coloca no frasco da seringa, em infusão contínua por muito tempo, ele perde o efeito de ação dele pelo contato com a seringa, tá? Às vezes o midazolam não, mas o diazepam é fotossensível, enfim, tem todo esse cuidado que a gente precisa ter quando vai fazer infusão contínua. E aí, igual eu falei, assim, a gente tem que tomar cuidado, que ele sofre acúmulo nos tecidos. Não possuem, a gente se atentar que eles não possuem nenhum efeito analgésico, então a gente vai ter que complementar. Vou falar mais pra frente, o paciente que está sob ventilação mecânica, o paciente que está crítico, que precisa trocar de decúbito, enfim, normalmente eles estão com comorbidades, com patologias, eles estão sentindo eles estão com nocicepção, né? Se tivessem consciência, eles não vão estar com dor, mas tem estímulo álgico, tá? Então a gente tem que cuidar com isso, a gente vai ter que associar. Além de acumular nos tecidos, eles fazem depressão respiratória e podem promover tolerância, então a gente vai ter que começar a aumentar a dose desse medicamento e tem que cuidar porque vai começar a acumular, vai começar a aumentar os efeitos colaterais, enfim. O paciente vai necessitar cada vez mais daquele medicamento.
Em alguns casos podem promover hipotensão, nos casos dos animais que estão hipovolêmicos ou que estão com tônus simpático exacerbado. E as doses maiores, né, doses altas, a gente tem um maior tempo de recuperação e desmame da ventilação mecânica. Até por conta disso, né, desse efeito cumulativo aí, tá? Então, utilizando por muito tempo, doses altas, a gente vai ter um maior tempo de recuperação do paciente e vai ser mais difícil desmamar do ventilador mecânico, tá? Então, falando um pouco dos analgésicos, tá? Eu vou falar um pouquinho de dor, fazer uma introdução e falar de algumas opções analgésicas para a gente utilizar nesses pacientes. Muitas das vezes a gente utiliza opioides, que tem um efeito de neuroleptalgia, e a gente consegue aí fazer uma analgesia e acabar potencializando a sedação também do paciente. Então, por que a gente precisa tratar a dor no paciente que está em UTI? Muitas das vezes a gente, não, ele só parou de respirar, não sei o que, ele não está com dor. Mas são várias as causas, inclusive a intubação. Às vezes que a gente engasga com um arroz, já incomoda, às vezes já fica incomodando ali a laringe, você imagina uma intubação endotraqueal, tá? Então, a aspiração traqueal dói, troca de decúbito dói, troca de curativo, se o paciente precisa de curativo, o tubo, eu já falei, paciente que sofreu um trauma, teve uma lesão cirúrgica pós-operatório, o paciente foi queimado, sonda nasogástrica também incomoda o paciente, né, causa desconforto, pode causar um pouco de dor, a passagem de catéter central, catéter arterial, pegar artéria dói bastante. Não sei se, né, todo mundo já teve a experiência, mas passar para a gente ter um acesso arterial dói bastante. A colocagem de dreno, se o paciente tem escara, né, de decúbito principalmente, ele vai sentir dor. Puncionar a artéria também, né, e a veia, né, falei da artéria já, mas a veia também causa dor no paciente. E às vezes utilizam faixas para restringir os membros do paciente, e isso também incomoda, causa dor. Então são essas, entre outras diversas causas, que a gente precisa tratar dor, né, desses pacientes. Isso tudo causa dor e a gente precisa tratar, né, bem-estar do paciente, né, e a dor também, até vou falar para vocês, ela causa diversas alterações endócrinas e sistema imune, várias alterações do organismo do animal que vão promover a imunossupressão, vai diminuir a imunidade do paciente, então ele não vai responder tão bem. Diminuição da perfusão tecidual, então um animal com dor ele faz uma vasoconstrição periférica e vai diminuir a perfusão. Aumentar o consumo de oxigênio, o coração vai bater mais rápido, pode ser que aumente a pressão, aumente o trabalho cardíaco, então vai aumentar o consumo de oxigênio. Às vezes ele vai fazer taquipneia também, então vai aumentar o consumo de oxigênio desse paciente, inclusive também do miocárdio. O paciente pode fazer espasmos musculares e aí está aí o aumento do consumo de oxigênio. Alteração da mecânica respiratória, então tem alguns pacientes que podem até tem uma apneia por conta de dor em costela, fratura em costela, fratura, tudo que é em tórax dói muito, vai alterar a mecânica da respiração do paciente. Aumento dos níveis aí de aldosterona, cortisol, catecolamina. A aldosterona vai começar a acumular sódio, vai fazer edema, cortisol, né, o hormônio do estresse. A catecolamina vai atrapalhar a cicatrização, o cortisol vai atrapalhar a cicatrização, a catecolamina vai aumentar o trabalho cardíaco, enfim, várias coisas que vão promover o aumento do catabolismo do paciente, e o paciente também vai diminuir a ingestão de água e comida, vai começar a perder peso. Então, assim, não existe nada que vai causar um benefício, né,
um paciente com dor, né, além da proteção, principalmente o paciente que está em crítico ali, então a dor ela só vai atrapalhar, não vai ter nenhum benefício nesse tipo de paciente. E isso tudo vai causar aumento da morbidade, inclusive até da mortalidade desses pacientes, tá? Então a gente precisa tratar. Além disso, é que um estudo, 50% dos pacientes clínicos têm dor e 40% deles não são bem avaliados. Isso eu vejo na minha rotina. Eu não sabia dados, mas assim, teve um estudo que verificou que em média 40% desses pacientes que têm dor, eles não são bem avaliados. Então, por isso que a gente precisa, né, ter escalas, inserir escalas na nossa internação, na nossa rotina, escalas de dor, para conseguir fazer uma boa avaliação. Tá? Até porque o aumento da pressão arterial, o aumento da frequência cardíaca, elas não estão relacionadas apenas com a dor. Né? O animal também vai estar com uma patologia, o organismo vai estar tentando responder frente àquela enfermidade que o paciente está apresentando e ele pode estar tentando compensar, né? Além disso, pode estar uma utilização de vasoativos, né? Medicamentos, por exemplo, beta-bloqueador, antiarrítmicos, alguns medicamentos, né, vasoconstritores, eles também vão promover o aumento da pressão arterial e da frequência cardíaca, além das condições patológicas daquele paciente. Então, não tem como a gente avaliar somente isso, né, só a pressão e a frequência cardíaca. O ideal é que se coloquem escalas de dor, né? E assim, o paciente que está anestesiado é um pouco mais difícil da gente avaliar a dor, né? Somente anestesiado, a gente acaba tendo que utilizar somente os parâmetros, né? E a gente vai avaliando frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, enfim. Mas um paciente sedado já tem umas escalas que eles utilizam na medicina humana, né? Porque o paciente sedado, lembrar, né? O paciente sedado, ele não vai estar completamente anestesiado, né? Ele vai responder a algum estímulo, alguma coisa. Não vai ser igual a anestesia. Então, a gente consegue utilizar na medicina humana, eles têm a escala comportamental de dor, né? Que é a BPS. Eles fazem uma classificação lá, por exemplo, entre 3 o paciente sem dor, por exemplo, 12, se der a pontuação de 12, o paciente com dor insuportável. Até vou mostrar para vocês como é que é essa escalazinha. Maior que 6 é considerado inaceitável, então a gente precisa tratar. É uma escala de fácil aplicação e é utilizado no paciente, né, para avaliar dor do paciente sedado ou que está na ventilação mecânica, tá? Muitas das vezes o paciente está brigando com o ventilador, mas é porque ele está com dor. A dor dá muito estímulo para o paciente também acordar, sabe? E então, assim, ó, essa escala a gente avalia a expressão facial, isso no ser humano, né? Avalia a expressão facial, então se ela tá relaxada, se ela tá tensa, se tá com careta, os movimentos dos membros superiores, né? Nos braços, se a pessoa vai estar relaxada, flexionada, se ela estiver contraída, né? Se ela estiver contraída, a chance dela estar com dor é maior. E se ele está brigando ou não com o ventilador, né? Se ele está tolerando, se ele está tossindo, se ele está lutando. Você consegue avaliar esses 3 pontos. E aí, dependendo o que o paciente apresente, acima de 6 já é considerado que o paciente já está com dor, tá? E aí a gente precisa rever isso. Na veterinária, não tem muita escala de dor para paciente sedado. Então, a gente acaba, muitas vezes, avaliando isso. Porque, por exemplo, o paciente vai estar com bloqueador, às vezes, neuromuscular. Então, você não vai conseguir avaliar respiratório. Às vezes, ele vai estar com a pupila dilatada, né? Vai estar com o bloqueador neuromuscular, até pelos fármacos também.
Então, você vai ter que ficar ali em relação à pressão arterial, à frequência cardíaca, e aí, igual eu falei, os medicamentos também alteram, né? Não só a condição patológica do paciente. E aí, aqui é um trabalho que o pessoal fez 2 protocolos sedativos, de sedação prolongada aí de 24 horas em cães, onde no primeiro eles utilizaram midazolam, fentanil e propofol, e no segundo ketamina, morfina e propofol. E aí eles avaliaram a sedação do paciente. Por quê? Até vou colocar a respeito disso. Porque primeiro que a gente precisa avaliar e monitorar a sedação desse paciente que está sob ventilação mecânica, né, que está sedado. E até porque às vezes a gente não sabe, será que ele está superficializando ou será que ele está com dor, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação de sedação também para descartar a possibilidade do paciente estar sentindo dor, tá? Se ele está às vezes com uma sedação leve, ele possivelmente pode ser que esteja acordando também, tá? Então, esse trabalho eles avaliaram a sedação conforme o posicionamento do globo ocular e reflexo palpebral e corneal. E aí eles têm essa tabelinha aqui que eles utilizaram para avaliar o plano de sedação A, B, C, D e E. A o superficial e o E o mais profundo, tá? E eles foram avaliando, por exemplo, no paciente com plano de sedação superficial, ele está com presença de reflexo palpebral e corneal e está com o globo ocular centralizado. Já num plano mais superficial para médio, o paciente está com reflexo palpebral e corneal, mas ele começa a fazer a rotação do globo ocular. Já um paciente em plano de sedação médio, ele tem o reflexo corneal apenas, não tem o palpebral mais, e ele também está rotacionado, tá? O paciente já médio a profundo grau, plano de sedação, ele já começa a centralizar o globo ocular, não tem o palpebral e mantém ainda, tem o corneal. E já no casos mais profundos, ele não tem nenhum dos reflexos e o paciente está centralizado, tá? Já aqui nesse outro trabalho, que eles avaliaram, né, a eficácia e a segurança de 2 protocolos sedativos e analgésicos para facilitar a ventilação mecânica, a ventilação assistida, né, de animais saudáveis, cães saudáveis. Eles fizeram um protocolo com diazepam ou midazolam associado com morfina e medetomidina, e um outro grupo 2 fizeram diazepam ou midazolam associado ao fentanil e propofol, tá? E aí eles fizeram uma escala, né, de pontuação de conforto, de sedação e agitação do paciente. Então, eu vou passar para vocês aqui, achei bem interessante. Por exemplo, aqui eles fizeram essa escala onde eles avaliaram a sedação e a agitação, a ansiedade do paciente. Claro, baseado aí na escala humana, mas que a gente consegue em algumas vezes utilizar aí na medicina veterinária também, tá? Então, o score 1, aquele paciente que está com um sono profundo, mas que ele está calmo, e aí o 5, paciente hiperalerta, já em pânico, né? Então, o ideal para eles, um paciente confortável, considerado confortável, é um paciente que está levemente sedado, no score 2, e sem sinais de ansiedade, tá? Então, eles faziam essa avaliação, bem legal esse trabalho, para quem quiser ler, que você consegue fazer uma avaliação aí do conforto, né, de sedação daquele paciente, né? Então, assim, depois que a gente já sabe, né, tem uma noção, um paciente que está sedado, paciente crítico, né, paciente de UTI, ele precisa de uma boa analgesia, ele precisa de um plano analgésico, assim como a anestesia balanceada, a gente também faz a analgesia multimodal. Por que a anestesia multimodal?
A analgesia multimodal, a gente utiliza vários fármacos com diferentes mecanismos de ação, podendo ou não ser utilizado diversas vias de administração, como por exemplo, a gente pode começar a fazer a introdução pela via oral, passar pela sonda, mesmo animal sedado, passa pela sonda dos medicamentos para conseguir começar a desmamar o paciente da sedação. Isso é muito comum na medicina humana. E é assim reduzir a dose de cada fármaco e seus efeitos colaterais também, né? Então a gente sabe que a nocepção, a dor, né, ela tem todo um caminho, né? A transdução, a transmissão, a modulação e a percepção de dor que ocorre lá no córtex cerebral. Então, cada medicamento ele vai agir em um ponto desse, né? Então, a gente vai conseguir fazer essa analgesia multimodal com diversos fármacos, reduzindo dose e seus efeitos colaterais. Tá? Então, essa é a ideia da analgesia multimodal. Antigamente, né, um tempo atrás, o pessoal usava muito, né, como base da analgesia os opioides. Só que os opioides, principalmente nos seres humanos, onde é mais observado, onde é mais utilizado por longo tempo, que eles têm desenvolvido tolerância, hiperalgesia, eles têm desenvolvido síndrome da abstinência. Então, o pessoal começou a estudar e ver, vamos utilizar outros fármacos, né? Vamos associando, para a gente não precisar usar tanto opioide para fazer analgesia. Mas antigamente só preconizava-se isso, né? E aí, hoje em dia, não. Hoje em dia a gente tem como objetivo fazer o opioide também, mas assim, não ser a nossa base da analgesia, né? A gente associa a outros medicamentos e inclusive métodos de anestesia regional também, enfim, que é o que mais está em alta, né? A utilização da anestesia regional, como bloqueios e a gente dá até para passar um catéter, deixar uma infusão contínua do anestésico local, por exemplo, ali a bupivacaína, a ropivacaína que duram mais tempo. Você pode utilizar elas a cada 6, 8 horas, pode associar com alguns adjuvantes ali anestésicos também, que é o que se preconiza no mundo atual, né? E aí eu vou falar um pouquinho para vocês de cada classe farmacológica, né? Os opioides, a analgesia com bloqueio local regional, os que não são opioides, e intervenção também não farmacológicas. Tá? Nosso plano analgésico a gente tem que ter, além disso, intervenções não farmacológicas, né? Não só se basear em opioide e fármacos, né? É bem interessante, eu sou apaixonada pelo bloqueio local regional. Sempre que eu posso, eu insiro no meu protocolo. Então, os opioides, né? O fentanil, o remifentanil. Então, quando a gente utiliza, às vezes, em paciente sedado, a gente acaba fazendo a neuroleptalgia, então acaba melhorando a sedação do paciente, promovendo a analgesia junto, só que eles precisam de bomba de infusão contínua. A metadona, a morfina também é uma possibilidade. O tramadol. O tramadol ele já não é mais considerado um opioide, ele é um adjuvante, né? Até porque em cães, assim, é um pouco controverso, porque os cães não metabolizam o desmetiltramadol e aí o M1 de forma tão eficaz. E aí eles não se ligam ao receptor ao opioide, mas eu coloquei aqui como opioide, mas na nova classificação o pessoal já está dizendo que o tramadol não é considerado mais um opioide, sim um adjuvante, tá? E igual eu falei para vocês, ele pode, o problema dos opioides é a síndrome da abstinência, a hiperalgesia e a tolerância, né? São os efeitos adversos. O fentanil, o fentanil, ele é um medicamento que a gente utiliza. Eu gosto dele bastante, mas ele tem um efeito cumulativo.
Depois de 5 dias, às vezes, até ele acaba desenvolvendo uma tolerância, o animal começa a não responder mais ao fentanil. O remifentanil, isso mais humanos, mas é porque na veterinária a gente quase não utiliza por tanto tempo assim, mas tem essa possibilidade. O remifentanil eu gosto dele porque não tem esse efeito cumulativo, só que ele é bem mais caro que o fentanil, tá? Aí a gente pode acabar também associando a metadona, a morfina, dependendo de cada caso, né? Mas se você quer potencializar, fazer uma neuroleptoanalgesia, fentanil, remifentanil, eles causam uma sedação bem boa. Então, é muito comum o pessoal usar na UTI, principalmente o fentanil, tá? Então, em relação aqui ao bloqueio regional, que é a tendência agora, né, da analgesia, do protocolo analgésico, a gente pode passar um catéter epidural e daí ficar, igual eu falei para vocês, fazendo a infusão contínua de fármacos ou a cada, por exemplo, 6, 8 horas. A nova tendência aí, né, são os bloqueios interfaciais. Por exemplo, aqui nessa imagem da direita, é o bloqueio TAP Block, que é o bloqueio entre o transverso do abdômen e o oblíquo abdominal interno. Então, bem na face muscular, a gente precisa de ultrassom, precisa de um pouco de treino, mas é treino, é treinar a mão e ver a agulha, não tem muito segredo, tá? E também é possível passar, por exemplo, nesse caso aqui, eles passaram um catéter epidural, mas não na epidural, eles usaram ali na interfacial, e aí eles utilizaram a infusão aí de medicamentos de tanto e tanto tempo. Então, é bem legal. Então, esse trabalho foi publicado agora, né, em 2018, pelo pessoal lá da UFPR. E assim, só demonstrando, é um trabalho bem legal que eles fizeram, o bloqueio do transverso do abdômen de forma contínua, né, para analgesia em 3 pacientes com dor abdominal. E aí, então, no primeiro paciente deles, um Schnauzer, que estava com pancreatite aguda, cetoacidose diabética, estava sendo submetida a analgesia com metadona, 0,3 mg/kg cada 6 horas, com infusão contínua de lidocaína e o buscofim, e ainda ele estava apresentando uma intensa dor. Na escala de Glasgow, estava apresentando 15 pontuação. O segundo era o paciente pós-operatório, que estava com pancreatite aguda, um paciente idoso, um Dachshund, também estava com metadona e o anti-inflamatório, metadona 0,3 mg/kg a cada 6 horas, estava com intensa dor abdominal também, na escala de Glasgow de dor, 7 e 24. E aí, o terceiro paciente é um paciente que foi submetido à laparoexploratória, fez pancreatectomia parcial, esplenectomia também, e foi feito um protocolo profilático nele. Então, ele apresentou uma escala de dor de 5, de 24, da escala de Glasgow, e ele não precisou de opioide no transoperatório. Então, eles fizeram a infusão contínua, ali, a infusão do anestésico local interfacial, do TAP Block, e o paciente ficou tranquilo, não precisou fazer nenhum tipo de opioide durante a anestesia. Então, nesse trabalho, o pessoal fez com bupivacaína, 0,5%. Eles fizeram 0,3 ml/kg por lado a cada 6 horas, faziam infusão, administração. Desculpa. Nos pacientes que apresentavam uma escala de Glasgow de dor maior que 6, eles faziam um resgate analgésico com metadona 0,3 mg/kg intramuscular. Fizeram uma avaliação basal antes do TAP Block, que é menos 1, a avaliação no momento do TAP Block, que é o tempo zero, e depois a cada hora, durante 12 horas, e depois, após, né, a cada 6 horas, até 12 horas da última aplicação. Então, o tempo do catéter, né, no caso do 1, o paciente precisou ficar 156 horas, o tempo com bupivacaína, né, que foi administrado, foi 132 horas.
No caso 2, só 42 horas. No caso 3, ficou só 48 horas. Não precisa ficar tanto tempo. O caso 1 era mais complicadinho mesmo, né? Paciente com pancreatite bem importante, cetoacidose, enfim, ficou por muito mais tempo, né? Só que nenhum, legal do pessoal, que eles mostraram que nenhum dos cães precisou de um resgate analgésico. Então, o bloqueio loco-regional é a tendência, é a melhor coisa, principalmente no paciente crítico, né? A gente não pode ficar enchendo o paciente de opioide, e muitas das vezes o opioide ele também não vai ser o suficiente para fazer a analgesia daquele paciente. Então, é a tendência. E promove muito mais conforto, melhora a recuperação do paciente, enfim. Aqui até mostra o caso do Schnauzer, ó. Dash round, olha, eles faziam massagem, palpavam, o paciente sem dor. Então, começando falando da ketamina, então é um medicamento aí que a gente utiliza também para analgesia, além de fazer uma sedação, ela modula a tolerância e a hiperalgesia induzida pelos opioides. Ela é um antagonista NMDA. Em doses subanestésicas, ela promove analgesia também, só que pode ter os efeitos adversos, estão relacionados também com a dose, promovendo taquicardia, euforia, né, na recuperação anestésica e catalepsia, enfim. Sozinho a gente não utiliza, mas ela é bem interessante por conta, ela faz uma analgesia somática e aí reduz a dose, né, dos outros fármacos também, tá? Então, a recomendação é fazer um bolus de meio a 1 miligrama quilo, dá para usar até 1,8 a dose subanestésica, e aí a manutenção de 10 a 20 microgramas quilo minuto. Então, a gente tem a opção da ketamina S e a ketamina racêmica, né? A ketamina S, ela tem como vantagem que ela tem menos efeitos colaterais, ela tem um efeito analgésico muito mais potente que a ketamina, e eu gosto mais, mas ela é humana e é mais cara também. Então, falando dos alfa-2 agonistas, a dexmedetomidina é a que mais utilizada. Normalmente ela é utilizada junto com a ketamina, que é o que a gente fala da Ketodex. Tem um efeito de sedação bem legal. Ela diminui o tempo de ventilação mecânica. Além disso, potencializa os efeitos dos opioides e reduz a dose dos outros fármacos também. Promove sedação e diminui a ansiedade do paciente. Isso é muito interessante, principalmente na hora do desmame, da anestesia, da sedação desse paciente, porque ele acorda mais tranquilo, mais confortável. Além disso, faz com infusão contínua, né, tem estabilidade, promove estabilidade hemodinâmica e analgesia visceral do paciente. Doses até 1 micrograma quilo, em 24 horas não teve nenhuma alteração cardiopulmonar, não causou nenhuma alteração cardiopulmonar nos pacientes. Mas tem, claro, os efeitos adversos, né? Claro, na maioria das vezes está relacionado à dose. Tem que cuidar, a dexmedetomidina, inicialmente ela faz uma vasoconstrição intensa, periférica, aí faz uma bradicardia compensatória, mas também pode fazer arritmia, reduzir o débito cardíaco, principalmente mais para frente, que daí se o paciente apresenta a bradicardia e a hipotensão, que inicialmente faz a hipertensão, e depois ela tende a fazer a hipotensão, né? Pode não, ela tende a fazer a hipotensão, né? Inicialmente faz vasoconstrição, depois vasodilatação, e aí se manter assim, né? Claro, isso usando a Dex sozinha, né? Aí pode reduzir o débito cardíaco, que não é legal no paciente crítico,
faz vasoconstrição periférica, já falei, hipertensão, em altas doses principalmente, né? Ela faz a hipotensão também, provoca vômito, mas o legal dela é que ela mantém o reflexo de via aérea, então, por exemplo, com a ketamina e a dexmedetomidina, as duas mantêm o reflexo de via aérea, então o paciente pode até vomitar, mas ele dificilmente vai fazer uma bronco aspiração. Ela também diminui a liberação da insulina, então o paciente pode acabar apresentando uma hiperglicemia e poliúria, tá? O efeito analgésico dela não tá tão bem esclarecido, tá? Mas acredita-se que os sítios supraespinhais e espinhais estão envolvidos nesse efeito analgésico da dexmedetomidina. A dose aí começa com 1 micrograma a 5 micrograma quilos em bolos, pela via intravenosa, e a infusão contínua você pode utilizar de 0,5 a 2 microgramas quilo por hora, tá bom? Aí depois que a gente desliga a infusão contínua, assim, claro, depende muito da dose, do metabolismo do paciente, se o paciente é um obeso, enfim, depende muito, mas em torno aí de meia hora, 40 minutos, o paciente já não tem mais o efeito da dexmedetomidina. E a vantagem dela também tem um reversor, né, que é o atipamazole. Já a lidocaína, ela promove uma boa analgesia visceral, tem um efeito procinético, então uma vantagem aí, o animal que está com baixo peristaltismo, né, ou que não tem peristalse, é interessante. Poupa os anestésicos que a gente acaba utilizando. O ideal é evitar usar com outros fármacos, usar ela isolada, porque ela faz com que os fármacos se liguem ali no plástico da seringa ou do frasco, então isso não é interessante e acaba não tendo efeito deles. E tem como um efeito adverso, né? A gente tem que cuidar da infusão contínua em gato e os efeitos adversos em doses altíssimas, né? Pode promover desorientação, ansiedade, vocalização, uma sedação leve, mas é uma coisa que a gente quer, né? Até ter nesse paciente, mas dependendo do caso, quando você está fazendo uma analgesia, você tem que levar isso em consideração, pode causar náusea, AMs e levar o paciente a convulsão em altas doses, pode defecar e ter espasmos musculares também, tá? Tem que ter cautela para utilizar em tempo prolongado, maior que 12 horas, e lembrar, né, se atentar com a dose quando utiliza com bloqueios loco-regionais também, tá? Então, a dose inicial é 1 a 2 mg quilo IV, tá? O pessoal usa às vezes até 3 mg, bolos lento, de 1 a 2 minutos, e infusão contínua de 25 a 100 micrograma quilo minuto. Já o maropitam, que é o Cerenia, é um medicamento antiemético pelo seu efeito antagonista e da ligação da substância P à neuroquinina 1, é bastante utilizado por esse efeito, mas sabe-se que a substância P também tem um papel na transmissão da dor e promove uma analgesia visceral, mas ainda o seu efeito analgésico é questionável. A recomendação quando for utilizar a infusão, né, é fazer um bolo de 1 mg quilo, bem lentinho, 5 minutos, e fazer a manutenção dele titulado, né, começa com 30 microgramas quilo hora, e daí vai aumentando de forma progressiva, né, vai avaliando o paciente. Tem esse trabalho, inclusive, que mostrou, eles usavam gatas, 15 gatas, fizeram indução e manutenção com sevoflurano e fizeram o maropitam, né, 1 mg quilo. E observaram que reduziu a CAM
em 15%. Né? Então, ela reduziu a necessidade do anestésico geral nesses pacientes. E fizeram, se eu não me engano, foi castração. Foi castração de gata. Aqui é um outro trabalho que utilizou também o maropitã em cadelas que foram submetidas a mastectomia, não foi nem cirurgia visceral. Teve o grupo que utilizou, foram 24 cadelas, eles utilizaram um grupo alido e a ketamina, infusão contínua, e no outro eles usaram o maropitã como coadjuvante a esses dois anestésicos. E aí eles observaram que os que receberam maropitã associado tiveram menores scores de dor, menor número de pacientes que precisaram de resgate e menor sensibilidade periférica. Eles fizeram uma avaliação ali com o Von Frey, um analgesímetro digital, onde observou em 6 tempos diferentes, 6 momentos diferentes, o limite ali mecânico de cada paciente, né? Sensibilidade, testar a sensibilidade. E os que receberam o maropitã, eles apresentavam maior limite, né, desse estímulo mecânico. Já o magnésio, né, ele é um medicamento que promove a regulação dos receptores de NMDA, ele age em NMDA e o influxo de cálcio também. Então, ele tem um efeito analgésico, apesar de não ser nada muito bem comprovado, principalmente não ter um consenso na literatura a respeito da dose deles, dose terapêutica, mas ele também tem um efeito analgésico, potencializa a ação do bloqueador neuromuscular, isso é interessante no paciente que vai para a ventilação mecânica, tem ação antiarrítmica, evita a vasoplegia, então coisas que são muito comuns nos pacientes críticos, promove uma estabilidade hemodinâmica, mas no paciente que está instável hemodinamicamente, ele pode agravar. Tá? Então, sempre avaliar. Usa o magnésio, né? Ele tem as propriedades dele interessantes, mas quando o paciente está hemodinamicamente estável. Tá? A dose não tem um consenso, né? Dose terapêutica, mas a recomendação é de 15 a 100 mg quilo por hora, tá? Infusão contínua. Então, aqui só falando um pouquinho das doses dos opioides, que eu acabei não falando para vocês. Só passando aqui. A dose varia, a dose é titulada, a gente reduz, né? A gente faz uma dose de ataque e depois a gente faz infusão contínua e a gente titula a dose. O fentanil, normalmente eu começo com 2,5 micrograma quilo. Né? Faço um bolus e aí faço a manutenção. Né? Posso fazer de 3 a 5, ou às vezes até 10 micrograma quilo hora. Posso usar morfina, metadona também, né? Infusão contínua, faz um bolus, daí faz a manutenção. E a ketamina e a lidocaína também, então a ketamina 0,2 a 2 mg quilo faz um bolus e faz a manutenção nessa mesma dose. Eu gosto de fazer a ketamina 1 mg quilo na administração do bolus e aí depois a manutenção depende, né, claro, de cada animal, mas um paciente crítico, assim, eu deixaria 0,8, 1 mg quilo por hora, mas varia muito, tá? Se é gato, se é cão, como que tá o metabolismo dele, o animal que tem uma insuficiência renal já reduz a dose da ketamina. A lidocaína eu recomendo mais em cão, tá? 2 mg quilo IV e a infusão contínua de 1 a 2 mg quilo por hora. E aí, até dá para usar em gato, doses reduzidas, mas assim, não recomendo muito, tá? A dose tóxica deles é bem menor e tem mais chance de dar problema. A Equitet tem um consenso que saiu agora em 2022, o manejo de dor aguda em gatos, bem interessante, dele mostra o fentanil, o remifentanil, as doses, a morfina,
A metadona, as doses são bem legais. Lembrando que a morfina, a dose em gato é menor, a morfina em gato pode excitar, mas como você vai estar utilizando, o animal vai estar sedado, não teria tanto esse problema. Aí, se for só essa opção que você tenha, né? E aí os métodos não farmacológicos. Lembra, a gente não pode se basear só em medicamento, né? Fazer fisioterapia, tem a musicoterapia também, né? Mas assim, não tem nada muito comprovado em humanos. O pessoal está crescendo cada vez mais, mas também está relacionado à analgesia e conforto do paciente, a acupuntura, trocar decúbito do paciente, por exemplo, for um pós-operatório, colocar uma compressinha com gelo, tem a fisioterapia que o pessoal usa o TENS, usa o laser, enfim, vários métodos que dá para utilizar, são métodos não farmacológicos que auxiliam na analgesia do paciente, diminui também a quantidade de medicamentos que a gente vai precisar para sedar aquele paciente, vai deixar ele mais confortável também, tá? Então, alguns princípios aí para vocês de analgesia e sedação. Igual eu falei, uma avaliação contínua do paciente, a gente precisa ficar avaliando o tempo todo, de tempo em tempo, constantemente, né, para saber ajustar a dose e até para desmamar o paciente também, enfim. Avaliar a dor e a sedação com escalas, ideal que sejam feitas com escalas validadas, né, igual eu falei, avaliar a sedação é importante também, às vezes o paciente está superficial, ou avaliar a dor, por exemplo, o paciente está sentindo dor e aí está estimulando demais, e aí você não sabe se ele está acordando ou se ele está com dor. Às vezes, se você faz uma boa analgesia, ele vai conseguir manter bem sedado. O ideal é selecionar, né, escolher técnicas com menos efeitos colaterais para aquele paciente, evitar a sedação excessiva. A sedação excessiva também vai ter seus efeitos deletérios no paciente, imunossupressão principalmente. Paciente, por exemplo, séptico, vai ser péssimo. O controle da dor e da agitação ela deve ser feito de forma multimodal, né? Eu falei. Tratamento multidisciplinar, então lembrar que a gente às vezes precisa de na verdade eu diria até interdisciplinar, né? De uma, igual eu falei, a fisioterapia, o pessoal da acupuntura, o cardiologista, o neurologista, dependendo cada caso do paciente, né? O pneumologista. Então, sempre tentar buscar conhecimento e o que der, né, para agregar ali no tratamento, no sucesso do tratamento do paciente. E escolher técnicas de fácil uso, também não querer colocar coisa de outro mundo, né? Coisas da realidade. E aí pensar além da internação, né? Pensar no pós-operatório, desculpa, no pós da internação, na alta do paciente também. É que sim, isso é mais nos seres humanos, mas o paciente vai desenvolver hiperalgesia, mais com os opioides, né? Hiperalgesia com opioide. A metadona é bem interessante para desmamando. Tipo, você usou o fentanil por um tempo, depois você usa a metadona. Até para hiperalgesia, como a síndrome da abstinência em seres humanos, eles usam muito. Então, pensar além da internação, né? O paciente vai ficar usando benzodiazepínico, ele vai desenvolver tolerância, ele vai ficar viciado, que a gente fala no medicamento, né? Eu falo isso em humano, porque na veterinária a gente não deixa tanto tempo, mas é uma possibilidade que pode acontecer. E aí eles começam a fazer medicação oral, começam a diminuir, acho que fazem Prozolan e para tentar desmamando, né? O ideal é o quê? Fazer vários fármacos e intercalar também. Tipo, eu tô usando fentanil hoje, amanhã eu uso rimifentanil, amanhã eu uso metadona, aí eu volto pro fenta, para não deixar de forma constante, sabe? E aí, que eu falei, não existe receita de bolo, tá? A gente tem que sempre fazer tudo de forma titulada para aquele paciente, para aquele indivíduo, naquele momento.
deixar bem atento a isso, monitorar o paciente. É muito comum às vezes colocar na infusão contínua, às vezes você dá o paciente demais para você não precisar ficar lá o tempo todo que o paciente quer acordar. Então, o ideal não é você dar o paciente demais, tá? E nem por muito tempo com o mesmo fármaco, tá? O ideal é fazer o rodízio dos fármacos, reduzir dose dos fármacos, fazer analgesia multimodal, anestesia balanceada, com vários fármacos, diferentes mecanismos de ação, né? Reduzir dose, enfim. Não existe uma receita de bolo que eu vou chegar e falar para você, ó, faz isso, isso e aquilo, tá? Não tem. Mas a gente vai sabendo a propriedade farmacológica de cada medicamento e o que o paciente precisa, né? E quais são as considerações que a gente precisa tomar cuidado naquele paciente e vai escolhendo, né? E sempre fazer de forma titulada. E aí o que salva o paciente não tem são os cuidados básicos bem feitos. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Que não adianta a gente ter os melhores equipamentos, ter os melhores fármacos, sendo que a gente não faz o básico ali, a troca de decúbito, o rodízio de fármacos, a avaliação constante do paciente, a avaliação da dor do paciente. Isso que é o mais importante, faz toda a diferença, tá? E sobre a analgesia e sedação, é isso. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. E a próxima aula é de bloqueadores neuromusculares, tá bom?